Divaldo, no citado livro, Nas Fronteiras da Loucura, cita um trecho onde Bezerra de Menezes coordena praticamente um pronto-socorro espiritual tão necessário nesses dias. Qual a finalidade e como funciona? E aí expandindo para outras cidades, outras situações que vivem a mesma situação. São requisitados milhares de espíritos generosos, não necessariamente espíritos elevados. Sim. Espíritos de boa vontade, que desejam servir. E eles são orientados a inspirar as pessoas a menos desaires, a menos abusos, a estarem ao lado, a reconfortarem, a socorrerem as vítimas, a trabalhar em favor de outros espíritos que desencarnam nesse período, ou de verdadeiros obsessores que estão influenciando negativamente as pessoas por ignorância, acreditando-se encarnados ainda ou reencarnados. Então esses mentores trazem-nos, dialogam, realizam a terapia da palavra, levam-nos para esses postos, onde então diminuem a intensidade mórbida. Se com todo este socorro nós vemos esses resultados funestos, imaginemos o que seria de nós se não houvesse abnegação desses nobres guias da humanidade. Muitos espíritas afirmam que nesse período ocorrem aí um grande número de obsessões, elas aumentam. Por que isso ocorre? Porque as pessoas ficam receptivas e pensam que a vida é um carnaval. Aqueles dias vão passar, mas as pessoas ficam embaladas naquela ilusão e passam a manter a conexão com os espíritos que lhes são afins, dando lugar a esses procedimentos obsessivos, por angústia pela falta, por desespero, porque já não tem mais os mesmos prazeres, os parceiros foram de ocasião, e outras vezes pela fixação das ideias, em que o espírito adversário começa a transmitir à mente o seu desejo veemente, vai explorando as energias, e a pessoa termina tombando na exaustão, no estado de obsessão grave. Em outro livro, também de Manuel Filomeno de Miranda, que é Nos Dois Mundos, né? Ou entre os dois mundos, ele se refere a respeito dos lares que se dedicam nessa época e abrem campo aí ao campo obsessivo. Há risco desses obsessores, uma vez terminado o carnaval, permanecerem nesses lares e com as famílias de volta? Sem dúvida, porque as mentes encarnadas prendem-nos através das recordações fruídas e daqueles desejos que não foram atendidos. Ficam mantidas as aspirações, as lembranças que passam a fazer parte da agenda diária. O indivíduo vai deitar-se e fica elucubrando em um verdadeiro diálogo com a entidade que ele está imantada. E quando se desliga parcialmente pelo sono, a entidade perversa arrasta e leva esse indivíduo para regiões inferiores, onde existem carnavais da pior procedência. Em outro livro que psicografamos, intitulado Sexo e Obsessão, a região dolorosa, eu estive lá desdobrado. Então eu vi as cenas, o Marquês de Sade, eu tive a ocasião de ver, levado pelos benfeitores, e não posso dizer que fiquei horrorizado, porque fui preparado para olhar tudo com compaixão, sim, com misericórdia. Mas os desfiles que realizavam lá, de carros alegóricos, com as partes sexuais dos indivíduos, a bacanal terrível. Então encontrei também pessoas conhecidas, sim, que faziam parte dos desfiles alegóricos. Então quando voltam ao corpo no dia seguinte, estão estremunhados, estão gastos, as energias saudáveis desapareceram e, por consequência, as obsessões estão instaladas e ficam no ambiente familiar, atraindo outros comensais. Jesus o disse, o espírito mau sai de casa e vai buscar 7. Quando volta, se encontra a casa aciada, não há problema, mas se ela não está, são 8 a habitá-la. É uma imagem vigorosa. Esses espíritos têm verdadeiras legiões de amigos como nós. Então vamos buscar os amigos, venham que aqui o ambiente é propício, o intercâmbio psíquico, nutriente é muito bom. E isso ocorre de uma maneira devastadora. Divaldo, não sei se você conhece algum outro lugar do mundo onde o carnaval é como no Brasil, com os carros alegóricos, com as festas, né, da maneira como é feito aqui.
principalmente, você já falou a questão dos corpos, né, exacerbando os sentidos. Por outro lado, nós também sabemos que o povo brasileiro terá um relevante papel no futuro moral da humanidade. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como conciliar essas duas questões, coisas tão antagônicas? É que ainda não chegou o grande momento da espiritualização daqueles que habitamos o Brasil. O carnaval tem sido exportado para muitos países, nos Estados Unidos, em Nova York, em várias cidades, em Londres, em Portugal, especialmente na Espanha, onde há um bom número de brasileiros, já se faz hoje o carnaval nos métodos atuais. Realizou-se um oportunamente em Zurique e eu estava na cidade. O que me chamou a atenção é que os chamados indivíduos desses países ricos olham com certo desprezo, como sendo exotismo, como sendo uma herança atávica e primitiva sul-americana tentando invadir a Europa. Eles gostam, acham aquilo muito interessante, mas é uma coisa exótica, que não faz parte da sua cultura. E os brasileiros, alguns que estão acreditando fazer um grande serviço de divulgação do Brasil, estão apresentando talvez o lado menos positivo, porque as pessoas apresentam semi-despidas, em atitudes grosseiras de provocação, as músicas têm letras dúbias, é uma imagem profundamente perturbadora, porque o carnaval não pertence a toda a comunidade brasileira, pertence a determinados grupos e, graças à ampla divulgação da mídia, atrai principalmente as mentes jovens, menos equipadas, a moçada que está rica de adrenalina e que deseja jogar para fora esse excesso de energias. Mas, lentamente, com uma nova mentalidade, nós já vemos entre os espíritas os jovens que realizam um carnaval de meditações, de reflexões, como fazem os católicos, como fazem os irmãos evangélicos. Aproveitam-se desses dias para criar uma nova mentalidade, mas também são alegres, brincam, cantam e fazem seus grupos normal, evitando a corrupção dos costumes e a prostituição. Divaldo, agora nós precisamos fazer um breve intervalo, mas você continue na nossa companhia. Voltamos em um minuto com você. Até já. Você acredita que na época do carnaval é a época em que as pessoas mais exageram? Sim, certeza. Exagero tem em todas as épocas, não só no carnaval. Loucura, né? Tudo, drogas, em geral. É tudo demais, né? Bebem demais. As pessoas acabam fazendo algumas outras coisas. Estamos de volta com o programa Transição e o tema Carnaval. E o nosso querido Divaldo Franco vai dizer para nós agora como vai haver a mudança de comportamento no Carnaval, no período do Carnaval, se há tanto incentivo econômico nessa direção, se existem tantos interesses para que se continue e se perpetue o Carnaval dessa maneira. Haverá um outro tipo de interesses econômicos e novas formulações que surgirão depois de passar esse período carnavalesco. As cidades já não suportam, já há uma reação na cidade do Salvador em relação a essa bacanal, porque todas as pessoas que residem na área ficam uma semana sem dormir. E não é possível que você tenha uma liberdade pública que interrompa a vida de uma cidade durante uma semana. Começa numa quinta com a chegada do Rei Momo, primeiro, único e último, graças a Deus, e que vai acabar muitas vezes na outra quinta-feira, extrapolando tudo aquilo quanto antes era convencional, que eram os 3 dias de carnaval. Então vai havendo um cansaço, uma saturação. Eu perguntei aos benfeitores espirituais a respeito do sexo, até onde nós iríamos suportar. Então, os amigos espirituais responderam que nós iríamos chegar a um momento de saturação. Quando nós vemos hoje os instrumentos de prazer no sadomasoquismo, as substâncias alucinógenas, os estimulantes, as aberrações, é porque o sexo em si mesmo perdeu a finalidade. O sexo natural, defluente do amor, cedeu lugar a essas aberrações em alguns setores, em alguns segmentos sociais. Então vai chegar o momento que nós vamos ter saudade do namoro, do aperto de mão, do sorriso, da coabitação amiga, gentil e enobrecedora. Então esse problema vai chegar a
ao absurdo, à culminância. E logo nós faremos a viagem de volta para os carnavais ingênuos do passado. Não necessariamente com as roupas antigas, mas divertirmos-nos sem corromper-nos.